Então vamos lá, vamos começar com o professor Lucas Lima. Professor, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. Foi uma honra grande ter você aqui para falar de um assunto que se faz cada vez mais importante, né? Principalmente em tempos de passar boi, passar boiada, como a gente já tinha conversado offline, com esses ministros que a gente vem tendo, né? Então, o professor Lucas, ele é professor de economia e ciências contábeis, né, professor? E, Voltado sempre para o lado do meio ambiente e ecologia. Então, tem o grupo chamado GECO, que é o Grupo de Economia Ecológica, que também trabalham com artigos, trabalham com estudos voltados para a economia voltado para o meio ambiente. Então, é isso, a apresentação é essa. Professor, bem-vindo. Eu vou colocar você para falar se apresentar e falar suas primeiras palavras, e a gente já segue com esse assunto que é importante. combinado. Rogério, obrigado. Uma satisfação estar aqui com seus telespectadores, ou né, mais atualmente chamados de seguidores. E muito importante esse espaço democrático para a gente falar, né, de um tema que é tão importante para as nossas vidas, que é o ambiente onde a gente vive no meio, né, comumente chamado de meio ambiente. Então, é mais do que falar de Amazônia, é mais do que falar de crise hídrica, é mais do que falar de embate entre, né, possível, entre aspas, embate entre a questão agrícola e a questão ambiental, mas é um espaço para a gente debater sociedade e, acima de tudo, comportamento humano nesse planeta, né, que a encíclica Laudato Si, né, do Papa Francisco, 2015, trata como nossa casa comum, né? Então, falar de meio ambiente é falar da nossa casa comum, e a minha posição já inicial é que a casa está meio bagunçada e a gente precisa organizar, né, essa casa comum. Satisfação estar aqui. Legal, obrigado, professor. Então, já vou começar, na verdade, com uma pergunta até para salientar, para já dar um horizonte por onde a gente vai aqui, que é para você, na verdade, dar uma definição para a gente de meio ambiente, que você já fez praticamente, né, que é o meio que a gente vive, e crescimento sustentável. Beleza. Já começamos polêmicos, né? Sim. O, o meio ambiente é um ambiente onde a gente vive no meio, né? E existe uma corrente de pensamento a qual eu faço parte, que é chamada de economia ecológica, né? No início lá dos anos 70, 80, houve um embate a partir da primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, lá na Suécia, Estocolmo, 72, né, sobre os limites do crescimento econômico, os limites, né, os limites planetários da nossa atuação, e alguns teóricos, né, entre eles economistas, ecologistas, biólogos, matemáticos, físicos, enfim, que discordavam das posições do mainstream, né, as posições convencionais, começaram a debater, né, sobre possíveis caminhos alternativos, né, e deu início lá no final da década de 80, ao conceito de desenvolvimento sustentável, né. Então, essa palavra que você disse, né, essa junção de crescimento sustentável, a ideia da sustentabilidade nasceu, né, a partir dessas conferências da ONU, onde o conceito fundamental, né, de desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz a nossa geração atual, né, e tudo que a gente precisa, né, para ser uma sociedade desenvolvida, sem impactar as necessidades da geração futura. O que é totalmente diferente de posição, né, de uma posição do crescimento sustentável, tá? Porque para os teóricos da economia ecológica, existe uma contradição nos termos crescimento e sustentável. Porque o crescimento, uma sociedade que tem como o foco, né, com quase uma ideologia, né, alguns teóricos chamam até de uma religião, né, a teologia é uma religião do crescimento, da prosperidade. Todos eles vão defender que o objetivo dessa sociedade é crescer.
né? E criam-se um instrumento de mensuração que é o PIB, e quanto maior o PIB, melhor. Essa é a definição da corrente principal, né, de economistas e analistas, mas o pessoal da economia ecológica já vem contrapor, né, porque a própria ideia de sustentabilidade, ela é uma ideia que tem um limite, que tem uma certa prudência, né, para a preservação, para a geração futura. Essa sociedade atual, que defende o crescimento a qualquer custo, é uma sociedade muito hedonista, que busca o prazer acima de tudo, que busca o consumo imediato, e a principal crítica é que faz emulação social, né, a partir do consumo. Então, o consumo se torna o único meio pelo qual você chega à felicidade, né? Então, esse é um autor na década de 70 que vai começar a fazer esses estudos, que é o Easterlin, o paradoxo de Easterlin, analisa a sociedade norte-americana, né, vê se tem alguma relação entre renda e felicidade, entre crescimento, né, de renda e felicidade. E ele vai chegar à conclusão que não, ele, seu grupo de estudo, e para alguns teóricos, né, que pensam de maneira diferente, o nosso objetivo é o bem viver, né? É o viver bem no planeta, é você conseguir a sua subsistência, né, atingindo, né, níveis de consumo que sejam considerados adequados, né, sem impactar uma geração futura, sem impactar, né, a próxima geração. Então, crescimento sustentável é totalmente diferente de desenvolvimento sustentável, né? É possível, talvez é uma pergunta mais para frente, mas é possível haver desenvolvimento sem crescimento? É Então, possível. é possível, né? Não é uma condição sine qua non o crescimento econômico. Entendi. Ô, professor, então, já que você tocou no assunto de PIB, que eu acho importante, os economistas eles não ficaram muito presos, e obviamente não estou falando de todos, de toda a classe, tem as pessoas fora da caixinha, tem as pessoas que fogem do mainstream, né? Tem os que não apoiam a Miriam Leitão, por exemplo. Deixa a minha crítica que é a Miriam Leitão, coitada dela. Enfim, mas o PIB e essa obsessão pelo crescimento, ele não colocou a gente em uma certa caixinha de modelos, quer dizer, que talvez, e eu não estou querendo criar nenhum espantalho aqui, obviamente o PIB a gente sabe que teve sua importância e ainda tem, mas ele não vem se tornando obsoleto com o passar do tempo, sendo que a Terra, sendo finita, com seus recursos finitos, a gente tentar crescer infinitamente? É uma pergunta interessante, Rogério, mas assim, esse instrumento, o PIB, ele é um instrumento de mensuração, mas é importante fazer a crítica do PIB não pelo instrumento, e sim, mas pela falácia que está por trás do PIB. Então, que é a falácia principal, que é ensinada em todos os cursos de economia do planeta, né, que está baseado numa economia convencional, ortodoxa, chamada de mainstream economics, ou economia neoclássica, que é a ideia do fluxo circular de renda. Para o pessoal que lembra, né, ou para quem não sabe, fluxo circular de renda é uma caixinha onde você tem de um lado famílias, né, ou indivíduos, e de outro lado a empresa. E de um lado a renda se transfere das famílias para a empresa através do consumo, e a empresa transfere renda para as famílias através da prestação de serviço, que é o trabalho. Então, desde que o sistema esteja livre, aí uma defesa do liberalismo, desde que o sistema esteja livre, desde que o Estado não interfira, essa renda ela vai circular de maneira fluida. E quanto mais fluido, melhor, e vai maximizar os interesses dos dois lados. Maximiza o bem-estar do indivíduo e você maximiza o lucro da empresa. Tá? Só que isso é uma falácia incrível, porque eles, basicamente, se você for fazer uma analogia, eles estão fazendo um exame de sangue em você, para ver se a sua glicose está ok, se o seu colesterol está bom, se as vitaminas estão no nível legal,
que é o sistema circulatório. Então, desde que seu sangue circula, você tem vida. É basicamente isso. Sim. Só que eles não analisam o resto. Para você existir, precisa só do sistema circulatório? Não. Por exemplo, uma coisa que eles ignoram é o sistema digestivo. As entradas, que é o que você come, e a saída, que é os dejetos, né? É o lixo. Então, para esse sistema circulatório funcionar, a gente precisa analisar, né, os impactos do sistema digestivo. O que é o sistema digestivo no planeta? As entradas de matéria-prima, né? A gente precisa extrair matéria-prima e energia, colocar no sistema circulatório, fazer isso ser processado e também tem que cuidar dos outputs, dos resultados, né? Na sua grande maioria, baseado na lei da entropia, né, tudo que é produzido gera resíduos irreversíveis entropicamente. Então, tudo que você põe dentro do sistema, ele vai gerar lixo, né? Então, isso não é tratado no fluxo circular de renda, né, na teoria econômica convencional, onde só se está preocupado em uma livre circulação da renda, o que gera todo o impacto que a gente tem visto, de distribuição de renda, toda a falácia que eles ainda pregam, que se a renda circular de maneira fluida e sem limitações, vai ser benéfico para todos, é uma falácia, né? A gente tem desigualdade de renda que é brutal. Mas, além disso, a gente ainda tem que analisar a entropia. É um conceito físico, químico, mas que foi trazido para a economia através de um autor romeno chamado Nicolas Georgescu Reagan, ou Rogan. O Georgescu, ele escreveu na 71, 72, né, sobre a entropia e a relação econômica, né, como gera impactos nesse subsistema econômico. Basicamente, para encerrar e abrir para novas questões, a economia convencional trata, né, a economia como um subsistema fechado, onde nada impacta aquele sistema circulatório, e se impactar é tratado como externalidade, basta você internalizar via sistema de preço. Então, para eles não tem problema, você sempre está no equilíbrio, né? Se fugir um pouquinho do equilíbrio, o Estado vai lá e corrige, vem uma mão invisível. Corrige. Sim, é a mão invisível do mercado. A famosa mão, a famosa mão invisível. A famosa mão invisível. Então, assim, vai dar tudo certo. Se der errado, vai dar tudo certo, né? A economia se encontra se ela volta para os eixos. E a economia ecológica fala, então, não é bem assim, né? Todo esse impacto produtivo e essa busca incessante pelo crescimento a qualquer custo como objetivo fim gera entropia, gera desastres ambientais. E esses desastres vão impactar a qualidade de vida da população. E isso não é tratado na economia. Os custos ambientais, eles não são possíveis de ser internalizados, né, numa ótica econômica ecológica. Sim. E hoje em dia, parece que é bem óbvio, claro, para hoje, né? Mas, quer dizer, o meio ambiente foi o primeiro, a gente sempre, dentro da economia, se preocupou com os recursos finitos, como trazer a melhor alocação dos recursos, e quem vem demonstrando a instabilidade, quer dizer, não capacidade de viver nesse sistema de produção infinito, de crescimento infinito, né? Sem pensar nos impactos ambientais, externalidades. Isso nunca teve num debate, pelo menos eu nunca vi grandes debates sobre o assunto, né? Quer dizer, talvez sejam interesses maiores por trás disso. E para a gente hoje parece até um pouco óbvio, né? Claro que o meio ambiente não vai aguentar essa velocidade na produção. E uma coisa que você falou muito importante, que realmente hoje em dia eles relacionam o consumo com a própria felicidade. Quer dizer, quanto mais eu consumo, mais feliz sou, né? E vem um pouquinho também da globalização da própria comunicação, os meios de comunicações. Ele mostra, hoje em dia, o que um garoto de 5 anos quer em qualquer parte do mundo. Ele quer a mesma coisa, ele quer os mesmos produtos, porque aquilo é um sinônimo de não só felicidade, mas a própria aceitação dentro do grupo que ele convive, né? Quer dizer, você tem um automóvel, você tem um celular, tal, aí as pessoas te tratam de uma forma diferente por ter esses produtos, né?
Então, Exatamente, Rogério. É uma sociedade do ter, né? Onde a posse é que é o objetivo fim. Então, você quer trabalhar mais, você sobe de vida, você quer aspirar mais coisas, não pelo simples fato disso te trazer felicidade, né? Se não me engano, é o Karnal ou o Cortella fala muito disso, da questão da aspiração, da ascensão, ela não é em si errado, né? O ser humano tem isso como legitimidade, né? Você buscar algo maior, né? Agora, quando você emula isso, quando você transforma isso, você imita isso, né? A partir do consumo. Então, meu objetivo é trabalhar mais, galgar passos maiores para eu ter um carro melhor, para eu ter uma casa maior. Porque isso não tem fim. Porque se você sim, tem uma casa de 70 metros quadrados, você vai querer uma de 100, depois vai querer uma de 200, depois vai querer duas, vai querer uma casa na praia, ou depois vai querer viajar todo ano, ou viajar 2 vezes por ano, ou ter 2 carros, 3 carros, né? Algo que eu assustei muito em São Paulo, quando eu fui para São Paulo, que por conta do rodízio, das placas, as pessoas têm 2, 3 carros na garagem. Né? Então, sim, assim, vou procurar, né, outras maneiras de locomoção ou vou comprar um outro carro, né? E sempre sim, maior, melhor, enfim. Então, sempre. o grande problema, tem um professor lá da Unicamp, Ademar Romero, que é o tradutor, ele fez a tradução desse livro aqui, que está na base, né, chamado de Economia Ecológica. Ele é dos Legal. autores Herman Daly e Joshua Farley. Esse livro aqui, Economia Ecológica, foi traduzido pelo Ademar Romero, e ele fala muito dessa questão, né? Como você deixar ou aspirar o consumo imediato como sendo o seu objetivo, ou ser feliz. Estou triste, estou depressivo, vou no shopping. Como Sim, se você comprar um sapato, uma bolsa, trocar o celular, trouxesse a sua felicidade. Na verdade, não, né? A felicidade ela está muito mais atrelada aí baseado na leitura daquele grupo que eu mencionei do Esterlin lá nos Estados Unidos. Fizeram uma simples pergunta: o que gera felicidade? E as pessoas, né? O resultado foi que as pessoas eram felizes quanto mais harmoniosa fosse as suas relações interpessoais, né? Quanto melhor fossem as relações entre pessoas, né? Entre o marido e a esposa, os filhos, os amigos, uma comunidade que vive, né? Uma comunidade religiosa, uma comunidade, enfim, de lazer. Quanto mais proximidade, mais laços afetivos, isso sim trazer felicidade, não o consumo de bens materiais. sim, sim. E, inclusive, tem uma pergunta aqui, professor, que vai um pouquinho na linha do que eu estava querendo expor. Que, na verdade, hoje em dia a gente já tem capacidade enfim, tecnológica para usar fonte de energias sustentáveis, né? Pelo menos que causem menos impactos negativos para o meio ambiente, né? E a gente continua com combustível fóssil. Quer dizer, existe também uma força por trás disso, né? De poderes econômicos que não tem intenção, pelo menos no curto prazo, talvez até no longo prazo, de abrir mão desses ganhos, mesmo em prol do meio ambiente, certo? Sim, a gente tem grandes grupos econômicos, né, que dominam grande parte da cadeia produtiva, né, global, e esses grandes grupos são, né, grupos gigantescos que têm bancos por trás, que têm financeiras, que têm atividades produtivas em múltiplas escalas. Mas o que é importante salientar é assim, tem um debate muito grande, inclusive dentro da economia ecológica, sobre a capacidade ou não do planeta de fazer uma transição energética para matrizes renováveis, tá? Tem autores que falam, inclusive mensuram, né, que a gente ainda pode aumentar em até 10 vezes a nossa eficiência energética. Ou seja, a gente Sim, pode produzir, né, energia
com fontes que geram até 10 vezes menos impactos ambientais, né? Seja de fonte solar, eólica, né, geotérmica, enfim. Mas, né, a gente tem que lembrar o seguinte, que a tecnologia não é o nosso fim, né? Ou seja, o objetivo fim. Não é que a gente vai conseguir resolver todos os problemas criando tecnologia, porque senão nós ficamos o que tem esse autor aqui, o Paul Mason, chama dos technofix, que é o pessoal que acha que a tecnologia vai resolver todos os problemas. Ah, não tem problema se acabar a madeira do planeta. A gente vai lá e constrói casa de outro material. Ah, não tem problema se acabar a água. A gente inventa algum produto que vai substituir a água. Ah, não importa, por exemplo, eu estava tendo um debate com o professor Alex Moretti, que é nosso amigo, conhecido, e a gente chegou a um debate assim, olha, não tem problema se a poluição do ar tiver a níveis, né, absurdos. A gente vai criar máscara para todo mundo e todo mundo anda de máscara. Parecendo aquelas máscaras de... Os filmes de ficção científica. Exatamente. Então, assim, o capitalismo, ele vai gerar, né, produtos, né, que vão substituir e ter eficiência, até ecológica. Mas não é isso que é a salvação. Né? Construir casa 3D, né, poupando, sei lá, 25%, 30% de recursos de construção civil, cimento, cal, brita, areia, é excelente, é ótimo. Mas não vai ser a nossa salvação, né? Sim. A salvação, ela... não sei nem se eu posso usar esse termo, né? Eu prefiro usar, não salvação, mas a nossa sobrevivência, ela vai estar baseada não em tecnologia, né? Mas exatamente o respeito e a prudência ecológica. Quanto mais prudente formos, né, com as incertezas ambientais, mais tempo a gente vai ter algum tipo de vida com qualidade no planeta. Sim, e é uma coisa bem difícil também, né, professor? Eu acho que eu já até te fiz essa pergunta, talvez, na sala de aula, como que a gente sabe a capacidade de resiliência da Terra? Isso é dificílimo, quer dizer, a gente está brincando com algo que a gente não faz ideia, né? E tendo a vida, pelo menos nessa perspectiva mais ecológica, tendo o mundo como um organismo vivo, ele vai se sustentar de alguma forma, né? Quer dizer, se você tira daqui, ele vai ter que... É como se fosse uma célula, né? Ela vai tentar sobreviver de alguma forma e a gente não faz ideia das reações que em cadeia que pode acontecer, enfim, no planeta, no nosso meio ambiente. Mas me parece tá muito acoplado a algumas palavras, né, professor? Que economia e mercado. Parece que as duas são a mesma coisa, parece que tá acoplado, é igual crescimento e desenvolvimento, como se fosse a mesma coisa, né? Talvez a minha crítica ao PIB, mais uma vez, sem criar os espantalhos, mas a crítica a esses modelos, dá a impressão que eles trazem tudo numa coisa só, como se fosse a mesma coisa, né? Se a gente tem a economia como a organização da nossa casa, então ela não pode ser mercado, ela não pode ser, né? Ela tem uma definição, quer dizer, a economia ela serve a gente, né? E não a gente a economia. Parece que tem uma junção de tudo aí e joga tudo no pacote. Faz todo sentido. E assim, a própria criação do PIB, né, foi um debate histórico, foi um debate a nível de Nações Unidas, porque se o objetivo dessa sociedade ou dessa economia é crescer, nós temos que criar uma ferramenta que vai mensurar o crescimento no Brasil e no Japão, duas economias totalmente diferentes, né, só que vai ter o mesmo padrão de comparação. Né? A minha crítica, né, dos economistas ecológicos é que, né, o problema não está na forma de mensuração, que é o PIB, mas está na raiz do problema, que é tornar o crescimento o objetivo fim. Né? A sociedade tem que crescer. E entrando um pouquinho no âmbito político, né, partidário, é tão cruel que o político que não defende crescimento na sua proposta, né, no seu plano de governo, possivelmente não vai ter recursos. Né? Imagine você, né, entrando num debate político lá na televisão, 8 presidenciáveis, e tem uma pessoa que fala, então,
O meu objetivo é crescimento zero, né? Por mais que isso a população não conheça o termo e não saiba da importância. Mas meu objetivo é crescimento zero, é uma sociedade de acrescimento, né? Que é uma nova interpretação da teoria do decrescimento. Mas esse político vai ter voto? Essa é a questão, né? A gente está viciado. Tem pesquisadores que chamam isso de uma ideologia do crescimento. É quase uma doutrina, uma religião, né, para os economistas. Você quer crescer porque o objetivo é crescer. Mas por que quer crescer? Para melhorar a vida de todo mundo. É verdade? A nossa distribuição de renda no planeta, né, é terrível. Até hoje, o crescimento só tem gerado a perpetuação da desigualdade. Então, será que não é hora da gente repensar o modelo? Repensar se crescimento é o objetivo fim? Essa é a questão principal da economia ecológica. Verdade, verdade. E, inclusive, você tocou no assunto que está na pauta aqui, que é essa relação de desenvolvimento sustentável e desigualdade. Não só desigualdade entre pessoas, mas entre países também, né? Porque eu vi uma crítica do Putin falando sobre a Greta, que é uma menina que enfim, faz toda a diferença. Inclusive, agora na reunião com a Merkel, eles deram as costas para o Brasil por influência dela. O que, apesar de ser brasileiro, eles estão com toda a razão. E o Putin fazia a seguinte crítica. Não, é muito bonito ela vir aqui dar o discurso, falar do discurso ecológico, que realmente a vida não é sustentável, mas só que é muito mais fácil vir de uma menina sueca, né? Quer dizer, a gente pega os países da África que ainda não atingiram a sua capacidade de suprir suas necessidades básicas. Então, como que a gente prega um decrescimento para eles? Quer dizer, eles não atingiram nem o básico para ter uma vida digna, que eu acho que deveria ser o foco da economia, esse, dar uma vida sustentável e digna para todas as pessoas, né? Então, tem esse contraste também. Como se relaciona esse crescimento sustentável, esse desenvolvimento sustentável, né, pelo seu discurso, a gente precisa ter uma melhor distribuição, né, para essa riqueza chegar a todos, mas num mundo tão desigual que a gente vive, tanto dentro dos países quanto entre países, como que se relaciona? Excelente questão, Rogério. Primeiro, assim, vamos apresentar o conceito de decrescimento, né, para não deixar má interpretação, tá? Decrescer, né, numa sociedade que busca crescimento é o antagonismo, né? É o que a gente está vivendo hoje. Nossa sociedade tem o objetivo de crescer. Aí veio uma crise econômica, a gente está com queda do PIB. Isso é uma tragédia, tá? Isso é uma recessão econômica, isso vai gerar perdas, né, inestimáveis aí de vidas e fome, miséria e insegurança pública, enfim, uma série de questões. O que os autores do decrescimento, né, pregam, inclusive é uma palavra que está sendo revista, tá? Porque ela realmente dá uma conotação ruim, né? Sim. Né? Decrescer parece que tá ruim, tá descendo, tá caindo a qualidade. Mas os autores, eles estão cada vez mais pregando um conceito de acrescimento, que é uma sociedade de não crescimento, não focar o crescimento, e sim o desenvolvimento. Crescimento é medido por variáveis quantitativas. Né? O desenvolvimento é qualidade. Quando você pergunta para uma criança, quando você vai analisar o crescimento de uma criança, o que você está vendo? Ontem ela tinha 1,40 m, mês que vem ela vai ter 1,50 m. Então você tem quantitativamente, e essa medida é o PIB. Então estava aqui, cresceu aqui. É fácil ver. Decrescer significa a pessoa regrediu. Então, não é. Então, o objetivo do acrescimento, né, é analisar o desenvolvimento. Essa criança, ela está indo bem na escola? Está tendo um desenvolvimento cognitivo? Está sabendo se expressar? Está tendo entendimento, raciocínio lógico, ou um raciocínio, né, interpretativo? Está tendo uma boa capacidade de se relacionar com os coleguinhas de sala? Né? Tá agredindo ou não tá agredindo. Então, uma coisa é crescer, outra coisa é você se desenvolver.
Então, a sociedade de acrescimento é uma sociedade que vai focar no desenvolvimento. Não necessariamente vai crescer, mas vai procurar melhorar a qualidade de vida, né, com algumas políticas, né, de cunho, vamos dizer assim, qualitativo, né? Melhorar a saúde, melhorar a educação, melhorar a relação interpessoal, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto. Entender o conceito de decrescimento ou de acrescimento, que não é o oposto de crescimento. De crescimento. Não, legal, legal. Aí depois a gente vai interpretar essa relação com a Greta e a divergência entre países. É evidente que alguns países, né, já superaram um limite mínimo de subsistência, né? Então, esses países que ao longo de vários e vários séculos ou milênios, né, a sociedade foi evoluindo, foi se desenvolvendo, foi tratando esses temas que hoje para a gente é muito latente, né? Nesses países nórdicos que você citou, Suécia, Dinamarca, enfim, já trataram isso há longo tempo. Então, eles já atingiram um nível de, vamos chamar de subsistência mínimo, né? Você não precisa trocar geladeira todo ano na Suécia. Você não precisa trocar de carro todo ano. Todo mundo lá tem uma condição mínima. Tem um chuveiro com água quente, tem uma cama para dormir, tem uma casa para morar, né? Seja alugada ou adquirida. No Brasil, a gente tem déficit, né, imobiliário. Então, tem gente que não tem casa. Né? A gente não tem água para todo mundo. A gente não tem comida para todo mundo. A gente não tem escola para todo mundo. Então, veja, e eu estou falando de Brasil, ainda tem muita gente abaixo do Brasil, né? Que não tem o mínimo, né, de condição diária. A gente tem um nível de pobreza que, se não me engano, é abaixo de $2 por dia, per capita. A gente tem países que têm muito menos do que isso. Então, qual é a proposta, né, enfim, dessa nova sociedade? É que os países que já atingiram, né, uma renda que te dá uma condição de sobrevivência, né, um consumo que te dá um mínimo de sobrevivência, esses países parem de crescer, né? E os países que vão crescer, que precisam crescer, esses países já comecem a crescer, mas não baseado em tecnologias, baseado em consumo fóssil, né? Então, vamos crescer, sei lá, Guiana Francesa, precisa crescer? Precisa. Mas vamos crescer baseado em petróleo, indústria petroleira, ou indústria mineradora, né, que vai degradar o ambiente? Não, vamos crescer baseado em novas matrizes energéticas. Só que quem vai financiar isso? O grande, a nação desenvolvida, né? Aí seja criado, seja através de criação de imposto único, seja por meio de transferências de renda unilateral, né, transferência entre países, seja por meio de doação a ONGs, não sei. Aí a sociedade precisa se organizar. Mas uma coisa precisa ser feita, né? Tem países que precisam construir casas e instalar chuveiro elétrico para as pessoas tomar banho quente, simples assim. Só que a partir de energias ou possibilidades renováveis, que vão degradar menos o ambiente. Essa é uma das propostas de grande parte de seguidores da economia ecológica, né? Sim, sim. Quer dizer, é levar um bem-estar social a todos, mas com mínimo custo ambiental, né? Pelo que eu entendi. E sem emulação no consumo. Sim. Quebrando a ideia de que você precisa, né, chegar ao nível de um americano médio. Né? Quebrar a ideia, porque não vamos chegar. Não há recursos no planeta disponíveis para 7 bilhões de pessoas, que vão se transformar em 9 em 2050, daqui 30 anos. Né? Não há como cada pessoa no planeta ter um carro, uma casa, né, grande, no perfil dos norte-americanos. Não tem planeta para isso. Não tem planeta para se a China quiser copiar o Way, American Way of Life. O American Way of Life, já o mundo morre praticamente, né? Não dá. É bem interessante. Mas
E isso, professor, mesmo dentro, desculpa, mas dentro da escola, que a gente não tem, pelo menos no Brasil, uma grande educação ambiental. Tá? E nem nas escolas particulares e tal, e nenhuma escola, pelo menos eu não conheço. Porque eu estudei há alguns anos na Finlândia, e lá é um contraste, por quê? Porque a escola é um lugar onde você aprende, não ser um competidor do mercado, mas ser um cidadão. Né? Lá você aprende a ser cidadão, você aprende a cozinhar, a pregar botão, a plantar, tudo dentro da escola, isso engloba tudo. Quer dizer, a escola, e claro, a escola pública, porque eu acho que tem uma coisa da escola pública que é essencial. A minha filhinha mais nova, ela está em escola pública e os meus mais velhos estão em escola particular. E é um contraste grande, porque quando você entra na creche que ela estuda aqui do lado, lá tem um índiozinho, um menininho pretinho, um branquinho dando as mãos, brincando. Quer dizer, logo na entrada já te mostra para que serve a escola pública, né? Quer dizer, aqui a gente está criando cidadãos. E quando você vê uma escola particular, tem criança de 11 anos, que é o meu filho, que tem aula de empreendedorismo. Quer dizer, ele está sendo treinado para estar nesse mercado de crescimento, né? De crescimento insustentável, de crescimento a qualquer custo. Então, eu queria colocar só esse ponto da Escandinávia, que a educação lá, como é toda pública, a Suécia começou a privatizar algumas, mas a Finlândia é toda pública. Então, eles já têm essa perspectiva logo de cedo, porque mais que um discurso é uma educação social, né? Esse assunto sobre o meio ambiente, sobre o desenvolvimento sustentável. Eu acho incrível, assim, não conheci especificamente o caso da Finlândia, mas a função da escola é formar cidadãos. A educação vem de casa, essa é a minha proposta, a minha convicção. Educação quem dá é pai e mãe, né? Como se portar, como respeitar o coleguinha, né? A questão do racismo, isso você trata em casa, né? Isso a criança já tem que vir educada do berço, né? A não ser homofóbico, enfim, de aceitar toda e qualquer diferença que faz parte, né, do aprendizado enquanto cidadão. E na escola é um lugar de ambientação e de civilização, né? Você vai ter contato com música, com arte, é o que você falou, com corte e costura, com culinária. Você vai aprender a ser um cidadão, né? A partir de um conceito prévio que você já adquiriu, né? De ser contra o racismo, ou contra a homofobia, contra qualquer discriminação, você vai aprender a atuar nessa sociedade. E uma coisa que é importante é deixar com que a nossa habilidade de florescer, né, venha à tona, né? Que é aquele livro do ganhador do Nobel lá da... Enfim, esqueci o nome dele, aquele indiano. Esqueci, mas é o livro dele, né? É muito incrível. Aquele livro laranja, eu esqueci o nome, enfim. Daqui a pouco Eu sei. Eu também não lembro o nome do indiano, mas eu sei quem é, assim. Professor, agora eu vou para um assunto que você gosta e logo mais vai ter uma conversa no Estudos Brasileiros, né, sobre a economia donut, professor. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto que é bem legal, bem interessante. Eu não li o livro todo, eu já falei, estou no finalzinho dele, mas a Kate Raworth, se eu não me engano, isso. Ela traz quase que uma ruptura de paradigma do pensamento econômico do mainstream, não é isso? Quer dizer, ela traz é o que você já disse um pouquinho, mas ela traz isso em dados, baseado nas ODS da ONU, né? Quer dizer, ela não criou, ela pegou o que a ONU acha de importante, né, para o desenvolvimento sustentável e trouxe para o debate com gráficos, criou o modelo da economia donuts, né, que é bem legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova perspectiva de enxergar o mundo e a economia e a sociedade, né, dentro desse livro que está muito bom. Legal. Só para fazer mais uma propaganda aqui, lembrando, eu não ganho um centavo vendendo o livro, tá? Eu só recomendo porque acho que é importante, é bom vocês terem um material de bibliografia para recomendar. Então, esse aqui é da editora Zahar, né? Economia Donut, que é da Kate Raworth, e é bacana o subtítulo, né? Uma alternativa ao crescimento a qualquer custo, que é o que a gente está falando aqui, né, Rogério? Então, assim, o que ela apresenta? Esse livro não é um livro novo, tá?
ele é um livro, se não me engano, que ela escreveu entre 2015 e 2017. A Kate foi consultora da ONU, e quando a ONU definiu os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a chamada Agenda 2030, ou seja, até 2030 as nações têm que atingir os 17 ODS, tem algumas metas, e nós depois vamos julgar onde o Brasil está. Atingimos ou não cada uma das metas? Não sei. Mas, enfim, a Kate ela vai desenhar, né, um modelo de sociedade baseada nessa nova interpretação que não é, né, focada no crescimento. E ela, por que chama donut? Donut é uma rosquinha, enfim, esse negocinho redondinho aqui, que ela desenha mais ou menos esse padrão de desenvolvimento, tá? Vocês podem ver que no interior do donut tem algumas áreas, né, que são chamadas de alicerce social, né? Ou seja, as nações, para focar, né, uma proposta alternativa ao crescimento, tem que atingir, no mínimo, essas ações. Vou listar para vocês, tá? Alimentação, saúde, educação, renda, trabalho, paz e justiça, voz política, igualdade social, igualdade de gênero, habitação, redes, energia e água, tá? A gente tem aí todas essas áreas onde todas as nações devem providenciar, devem prover para que os cidadãos tenham uma condição mínima de subsistência, tá? Quanto, né, mais desenvolvida essa nação é, né, maior é o nível de atingimento em todas as áreas, tá? Vocês avaliam como é que o Brasil está na área de alimentação, né? A gente alimenta todo mundo? E mais ainda, né, além de quantidade e a qualidade. A minha tese de doutorado está sendo produção orgânica, tá? Então, é uma proposta também alternativa de produção de alimentos, tá? Porque a minha crítica é que essa produção, né, em larga escala, monocultora, que utiliza incessantemente agrotóxico, é totalmente perversa para a sociedade. Então, alimento não está muito legal no Brasil. Saúde. Estamos vivendo pandemia. Vocês podem responder, interpretar melhor do que eu. Né? E a Kate escreveu entre 2015 e 2017, muito antes de Covid. Então, como é que está a saúde no planeta, nas condições? Essa pandemia vem para escancarar essa necessidade também. Educação, como é que está no Brasil? Com aulas remotas, tem acesso para todo mundo? Não tem? Eu tenho um priminho da minha namorada, a Aline, estuda em escola rural. Se já está difícil internet e aula online em escola no meio urbano, imagina no meio rural. E a educação para os indígenas, como é que tá? Ninguém toca nesse tema, e parece que não existe, né, problema. Renda e trabalho, como é que tá a questão do trabalho no Brasil e a renda? Né? Instrumentos de geração de renda, né, vamos dizer assim, assistencialistas e tal, vem sendo debatido desde 2012, 2013, na verdade até antes, enfim. A proposta de renda básica cidadania do Eduardo Suplicy é debatida desde a década de 80, então o Bolsonaro quer implementar agora, né? É interessante, né? Sim. Fazendo um elogio ao governo Bolsonaro. Mas esse não pode, professor, porque, quer dizer, o elogio pode para quem quiser, mas não pode fazer a renda básica, porque senão vai furar o teto de gastos, pô. Então, aí tem um debate. Aí você pega os economistas, né, que vão ficar baseado ainda na teoria, no convencional. Então, assim, vamos pensar na vida ou vamos pensar no teto do gasto? É uma questão, assim, triste. Paz e justiça, né? Como que está a questão da paz numa sociedade que vive em guerra, né, como a nossa? Voz política, a inserção da mulher, do negro, do indígena na voz política. Quantos indígenas a gente tem no Senado, no Congresso? Negro, mulher negra indígena, ou mulher negra, mulher indígena, enfim, a gente começa a fazer crítica. Igualdade social, a gente tem uma
desigualdade gigantesca, igualdade de gênero, né? A gente vê crimes e crimes aí com relação a isso. A habitação, a gente tem déficit habitacional gigantesco. Enquanto se formam bolhas, né, de preço de aluguel, de áreas nobres ou não, redes, sistema de redes, né, de relacionamento, enfim, energia, água, a gente começa a fazer toda essa crítica. A partir do momento que a sociedade alcança isso, a gente tem sociedades que alcançaram esse nível mínimo de subsistência? Tem, é o que a gente já comentou, né? Algumas nações nórdicas, algumas nações europeias, algumas outras nações espalhadas aí ou na Ásia ou nas Américas também. Mas a partir disso, né, existe o ímpeto de crescer ainda mais. A partir do momento que você cresce, passa esse espaço justo e seguro, você esbarra no teto ecológico. O que é o teto ecológico? É o limite, né? É a resiliência ecossistêmica que você falou, Rogério. Né? Como a gente vai mensurar? Muitas das vezes não tem como, porque há uma diferença entre risco e incerteza. Riscos, analistas de mercado, nossos alunos aí de economia, de contabilidade, são mestres nisso. Calcula risco, né, trabalha em setor de risco no mercado. Só que é diferente. No meio ambiente não é risco, né, é incerteza. Quando você trata o meio ambiente como incerto, você não faz previsão, né, embora seja importante. Né? Tem muitos estudos aí de previsão, de 1,5 graus acima, né, 2 graus, como a gente vai estar, são extremamente importantes, mas o foco é agir com a prudência ecológica, né? Já que a gente não sabe o impacto, vamos ser prudentes. Aí, a partir daqui, a partir desse teto, acidificação dos oceanos, poluição química, perda de água, conversão de terras, perda de biodiversidade, poluição do ar, destruição da camada de ozônio, enfim. Aí ela apresenta uma série de problemas se a gente extrapolar. Então, qual que é a proposta, né, da economia ecológica? E a Kate, mesmo não sendo oficialmente na economia ecológica, parte da interpretação dela se encaixa perfeitamente. Né? Então, essas sociedades que já atingiram, né, esse espaço justo e seguro, tem que se esforçar para não superar. Sim. E auxiliar os que ainda não atingiram esse alicerce social a chegar lá, né? Ambientalmente Sim. mais responsáveis. E mesmo assim, na altura que a gente está de degradação do meio ambiente, ainda não tem garantias de nada, né? Quer dizer, a gente vai tentar reverter, se eu não me engano, a ONU deu 8 anos para alguns países, e Amsterdã está fazendo uma experiência nesse sentido. E você até falou de habitação, tem uma coisa muito interessante que eles também têm déficit de habitação, tem pessoas que não têm casa. E aí eles foram ver qual era o problema, se precisava construir mais casas, tal. E o problema não era construir mais casas, tinha casa para todo mundo. O problema era o valor, o preço da casa. Então, quer dizer, tem casa, mas as pessoas não podem comprar. Então, eu não sei se já implantaram, mas eles começaram a criar alguns subsídios para as pessoas terem acesso a comprar casa em vez de construir outras casas, por conta das externalidades também. Mas eles estão, pelo menos a cidade que mais está em foco nesse sentido de atingir um desenvolvimento sustentável nesses termos, né? E coloca o mais importante, né? Colocar o meio ambiente como o principal foco da economia, não os recursos, mas o meio ambiente na centralidade do discurso econômico, coisa que, pelo menos no mainstream, ou até nas grandes teorias econômicas aí, nunca tiveram, né? Me parece até, vou até um pouquinho além, fazer uma crítica, pessoal, quem quiser reclamar, reclama, bota aí que eu boto na tela. Mas me parece que os economistas, eles começaram a se deslumbrar por entender a economia em si, por entender, por criar fórmulas realmente muito elaboradas para entender a economia e entenderem de fato, que talvez sejam esses alunos do mercado e tal, e eles dão a impressão que começaram a se deslumbrar com essas fórmulas tão geniais de modelos econômicos e deixou para trás o que é mais importante, que de fato, como eu falei, hoje está mais óbvio, mas a centralidade que é a terra finita, né? Que é o meio ambiente que a gente vive, que não vai conseguir se sustentar com essa produção tão agressiva que a gente
vem fazendo, enfim, nos últimos todos os anos. E você falou uma palavra-chave. O planeta é finito. Além de ser redondo, já vamos deixar isso óbvio, tá? Tem um pessoalzinho aí que tá com umas teorias muito loucas aí de terra plana, umas coisas que não faz sentido, né? Anticiência. Então, deixando isso de lado, o planeta é finito, né? A gente não exporta lixo para Marte. E mesmo se exportasse, não ia resolver o problema. Só para vocês terem uma ideia, uma média, né? Um cálculo de média, né? Um cálculo aproximado de quanto lixo a gente gera por dia. Você sabe essa métrica, Rogério? Você já viu? Não conheço. Quanto de lixo você produz por dia e, consequentemente, por ano? Vocês terem uma ideia, a gente produz, na média, né, sociedades mais desenvolvidas vão produzir mais, que utilizam mais recursos, né, mais. Então, a gente tem aí aproximadamente 1,3 quilos de lixo por dia que nós produzimos, per capita. Se você pegar 1,3 e multiplicar por 365, dá 474 quilos. Meia tonelada, vamos arredondar. Meia tonelada de lixo por ano. Cada pessoa. Meia tonelada de lixo por ano. Multiplica isso por 7 bilhões. Nossa. Dá 3 bilhões e meio de lixo, tonelada de lixo, que vai para onde? A da Inglaterra vem para cá, né, professor? Se você considerar a sua casa como o planeta, você está limpando a sala e colocando lixo no quarto. Né? Não tem como a gente desfazer. Ah, professor, mas tem reciclagem. Ok, alguns conteúdos, alguns materiais são recicláveis, mas nem todos. Aí você começa a ver pesquisas de lixo nos oceanos. Né? Sei lá, 90% dos peixes devem ter algum composto plástico no seu estômago, né? Micropartículas. Não estamos falando de canudo que infelizmente mata tartarugas e animais marinhos, mas estamos falando de microplástico, coisa que a gente não enxerga a olho nu, que os animais comem, né? Então, isso é uma tragédia, assim, é incalculável. Eu estava vendo esses dias, e até, né, um pouco fora de contexto, mas tem uma surfista brasileira, acho que é atriz da Globo, enfim, a Danielle Suzuki. Ela estava surfando, acho que nas Maldivas, e ficou impressionada com a quantidade de lixo, né, no mar. Você tá surfando, de repente tem garrafa de água, garrafa PET, tem pedaço de carro, tem pneu. Aí você começa a ver que não tem limite, né? E quanto mais você... por isso a inconsistência do crescimento sustentável. Quanto mais você quer crescer, maior é a entropia. Né? Porque a entropia, ela é a transformação de matéria-prima em baixa entropia em materiais com alta entropia. Então a gente torna o sistema altamente entrópico, produzindo um monte de lixo. Vou dar um exemplo. Petróleo. Petróleo é matéria orgânica, é carbono, né? Possivelmente degradação de matéria de carbono, né? Matéria orgânica. O petróleo ele está debaixo do solo, dos oceanos, em baixa entropia, parado. O que é entropia? É a movimentação das moléculas. Então ele está lá quietinho, aí o que o ser humano faz? Extrai aquilo, põe num tanque de combustível para queimar e produzir trabalho, aquela força que vai mover o carro. Né? Então é isso, a gente tira algo que está em baixa entropia, você transforma em algo altamente entrópico, né, e inflamável, que é combustível, queima e joga, né, a fumaça no planeta altamente entrópico. E quer que isso não dê problema? Quer que não seja neutro? Ou você vende um papel de crédito de carbono para neutralizar suas emissões. É isso que o mercado faz. Ele vende um papel, fala, compra isso. A partir do momento que você compra, você neutralizou o seu impacto, porque eu internalizei o custo da poluição. Mas a poluição está no céu, tá no ar, está no ambiente. Né? Você não neutralizou nada, você só precificou e colocou mais um, entre aspas, produto no mercado para vender.
Sim. É quase uma máscara, né? Eu crio a poluição, crio e depois faço uma máscara, faço um filtro para continuar o que crescendo, né, professor? Que é a cegueira do pensamento econômico E vou ainda. monetizar e ganhar em cima disso. Que é pior. Exatamente, exatamente. E a gente não precisa nem, né, se a gente olhar aqui em São Paulo, o Rio Tietê, o Rio Tietê, porque a gente tem um projeto de, vamos, até 2035, na época, se eu não me engano, a gente vai limpar o rio não vai estar mais poluído. Na verdade, o rio, se você deixar ele quietinho lá, ele mesmo vai se limpar. O que tem que parar de jogar lixo nele, né? Não adianta, vamos fazer limpeza e tal, e quando você vê as grandes indústrias continuam jogando os dejetos dentro do rio. Então, isso é só aquela politicagem que a gente já conhece de sempre, né? Sim, e assim, é muito importante você ter falado isso, porque você tocou num termo técnico que é chamado funções ecossistêmicas. Essa função de se regenerar que o rio tem, que o solo tem, se for ver, o que te faz pensar que existe um milagre que você põe uma semente na terra e dali brota uma árvore que vai gerar fruto? É um milagre? Não, não é um milagre. São várias funções ecossistêmicas de provisão de nutriente. Aquela planta nascente vai precisar de nutriente. E quem favorece? Quem vai dar o nutriente? O solo. Só que aí o solo pegou, pôs nutriente, a planta cresceu. Aí o humano vai lá, consome o produto e corta a planta e planta de novo. E vai plantando. E o solo se degrada. Né? Essa função ecossistêmica ela é degradada. O que a gente tem que fazer? Recomposição do solo. Né? Ou reenriquecimento do solo. Aí você joga químico no solo. Joga calcário, joga componentes com nitrogênio, nitratos, né, principalmente. Aí aquilo invade, cai no lençol freático. Aí a gente bebe água cheia de agroquímicos. Aí a gente começa a ter, para os homens, infertilidade, que da década de 50 até hoje, os homens já estão 50% menos férteis. Quer dizer, a gente está se esterilizando por conta de uma produção desenfreada. E no Brasil a gente começa a ter política de liberação de agrotóxicos, que é proibido no planeta inteiro e é liberado só aqui. Pois é. Pois é. Professor, então eu vou caminhar para o final aqui, que vai dando uma hora. Na verdade, eu vou fazer um comentário antes você talvez não lembre, mas eu ouvi de você. Eu lembrei porque eu tô com uma. Eu fui no mercado, e comprei uma lata de sardinha. E aí eu lembro. Sardinha não, desculpa, de atum. E aí eu lembro que você falou: olha, você joga o óleo na pia e tal, e eu não lembro a quantidade, mas enfim, um pingo de óleo polui uma caixa. De óleo polui 1 milhão de litros de água. Isso. E você tocou no assunto que eu fazia, mas eu deixei de fazer desde aquele dia. Que é o quê? Eu pegar a lata de atum e despejar o óleo dentro da pia. E aí você fala, você fala que não faz, tá, mas você abre sua latinha e joga dentro da pia. E eu fazia isso. E aí, a partir desse dia, eu parei de fazer também. A gente tem uma garrafa aqui, um galão, que a gente joga tudo ali e manda para reciclagem. Então é importante esse assunto. Eu fico muito feliz, porque assim, não é só você que fazia, eu fazia, todos nós fazemos. Eu sempre falo em sala de aula que eu não sou padre, não sou pastor, que eu sou uma pessoa imaculada, né, que está 100% certo, e vocês são os pecadores que estão errados. Não, eu gero entropia. Nós, de respirarmos, a gente elimina gás carbônico, que é CO2, que é um gás que eleva a temperatura do planeta. Então, o que a gente faz? A gente tem que reduzir o nosso impacto, né? Tem gente que vai fazer barba, deixa a torneira ligada, né? Vai escovar os dentes, deixa a torneira ligada, desperdiçando água. Tem gente que vai abrir a lata de sardinha, de atum e joga o óleo na pia. Ah, mas é só um pouquinho. É um pouquinho que, se você for ver durante o ano, faz uma diferença grande. Então, não é responsabilizando o pequeno. As grandes empresas têm que ser responsabilizadas pelos danos, prejuízos ambientais, por derrubar barragem, né? Eu não estou falando que a responsabilidade é só do indivíduo, né, na sociedade. Mas é importante que os indivíduos, que a sociedade faça o seu papel também, né? A gente precisa fazer uma crítica às grandes corporações,
que é quem realmente destrói em larga escala, mas os indivíduos também precisam ter uma reeducação, né? Uma educação que é o que a gente pregou, né? Uma educação de cidadãos, né? Se você é um cidadão, né, o Brasil não precisava ter uma lei no carnaval que você não pode urinar na rua, né? Já ia a partir de uma consciência individual. É um absurdo o Brasil ter que pegar 513 deputados e parar para discutir uma pauta sobre fazer xixi na rua. Não jogar o lixo do carro. Você está dirigindo, aí você pega, come alguma coisa e joga o papel do carro. Né? Eu vivi numa sociedade que eu via o pessoal fazer. Meus avós, o pessoal que é mais antigo, tinha esse hábito, né? Hoje, todo carro já tem um lixinho no carro. Então, são pequenas coisas. Aí você vai começar a ver, por exemplo, na Disney, eu nunca fui lá, mas eu li sobre, a Disney estava com muito problema de lixo. O pessoal consumia e jogava as coisas no lixo. Aí, o que ela fez? Ela reduziu o espaço entre cada lixeira. Então, eles contaram quantos passos a pessoa dá com o lixo na mão. E chegaram num cálculo de a cada X metros tem uma lixeira, porque a pessoa não anda mais com lixo na mão. Então, tá vendo? É a tecnologia, né, focada em algo que é benéfico. Aí você vai lá e de tantos em tantos metros lixeira. No Brasil, você não tem isso com regularidade. Aí as pessoas jogam lixo na rua. Talvez houvesse a possibilidade de pensar numa política pública disso, né? De reciclar o lixo, não ter lixão a céu aberto. Eu acho que a gente tem uma tarefa longa enquanto sociedade para discutir isso. Sim. E, infelizmente, a nossa política ambiental pós anos 2000 é uma tragédia. Até antes, né? Dos anos 2000 também. Até antes. Verdade, verdade. Então é isso, professor. Eu inclusive, falou uma coisa importante, da gente usar a tecnologia em prol do nosso bem-estar, né? Quer dizer, da nossa vida sustentável, e não a gente servir a tecnologia, enfim, entregar um mundo para um desenvolvimento, um pseudo-desenvolvimento, um pseudo-crescimento, na verdade. O desenvolvimento, sendo sustentável, ele tem um viés positivo. Então, professor, eu agradeço muito pela live, muito obrigado mesmo, tá? Obrigado pela aula, e, enfim, a gente marca outras vezes também. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí, e parabéns pelo trabalho que você faz no GECO, na sala de aula, no seu doutorado, que isso, sem dúvida, talvez a gente não consiga mudar o mundo, mas ali você planta a semente para um Rogério aí desavisado não jogar mais óleo dentro da pia. Então, obrigado, professor, e, enfim, isso, Rogério, nossas considerações finais aí. Fico muito feliz de saber que pelo menos um aluno, né, colocou em prática o que eu venho dizendo já há muito tempo, mas fico feliz por você ter tido essa iniciativa, esse espaço de debate, né, que você já conversou com o Tomioka, que você já conversou com o sindicalista. Então, é um espaço amplo de debate de vários temas. Fico muito satisfeito e me sinto privilegiado de poder ter participado, de ser uma voz, né, à altura do canal, né, das suas redes, e coloco o grupo de economia ecológica ao dispor, né, de quem estiver ouvindo. Nós temos muito interesse em ampliar as nossas pesquisas, nosso debate. E se você permitir, Rogério, a última coisa que eu quero falar, eu quero convidar o pessoal para um congresso da Sociedade Internacional de Economia Ecológica. Na primeira semana de setembro, de 1 a 4, vai haver um congresso gratuito online, né, de economia ecológica e decrescimento. Eu vou passar para o Rogério os dados, depois ele divulga para vocês. É a chance que vocês esperavam, que todos nós esperamos, de participar de um congresso, né, com uma pegada ecológica baixa, porque ele ia ser em Manchester, na Inglaterra. Aí o que acontece? Para você ir para Manchester, você ia ter que ir de avião. Aí, então você já gera poluição ambiental. Você ia gastar uma grana, porque tem que ficar em hotel, comer. Então, veja, a gente tem hoje facilidade, é gratuito, você vai poder assistir palestra de gente renomada no mundo inteiro, vai treinar o seu inglês. E assuntos que a gente debateu aqui, decrescimento e economia ecológica. Então, vou deixar aí com o Rogério as informações maiores, e no grupo também do GECO tem. Faça a sua inscrição, vai ser bacana. Eu estou nesse debate desde 2014 e tem sido uma experiência muito legal. Conto com vocês aí. Rogério,
Grande abraço, obrigado, viu? Valeu, um abraço, professor. E eu vou deixar o canal do GECO, do YouTube, Instagram e Facebook também, né, professor? Eu vou deixar no link. Isso, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Então acompanhem lá, sigam, porque é uma coisa que vale a pena, é um trabalho fantástico que o professor vem fazendo. Abraço a todos, obrigado aí a todos que estão assistindo, obrigado a todos que vieram assistir depois, e um abraço, boa noite. Tchau, tchau, boa noite.